Eu sou o Matheus Medeiros e no vídeo de hoje iremos ver orçamento, produtos e acabamentos. Então, na nossa tela de produtos, nós temos o nosso cadastro de produtos para vendas do orçamento, que são os produtos, os serviços que a marmoraria oferece para os seus clientes. Então, ela oferece o seu serviço de corte para vender aquele produto, baguete, para vender o baguete box, balcão, banco, bandeira, batente, borda, cabuchão, né, caneleta, capa de banheira, cobertina, coluna e etc. Então nós temos a nossa base, o nosso cadastro de produtos e serviços que a marmoraria oferece para os seus clientes. Então essa é a nossa tela de consulta aos nossos produtos. Então nós temos aqui as seguintes colunas: o produto, que vem a descrição, o produto, o serviço que a marmoraria oferece, o corte daquele produto para fazer aquele produto. E nós temos aqui a coluna de orçar em, que é o costume, como eu costumo fazer o orçamento daquele produto, se é por unidade, se é por metro quadrado, se é por metro linear, como eu costumo orçar, vender como orçamento, e como ele é cobrado, que é a maneira que o sistema irá fazer o cálculo da metragem e do valor dele. Então eu costumo cobrar o corte dele, por metro linear, né? O serviço do corte, o serviço do beneficiamento. Então você diz como você costuma cobrar daquele produto, aquele serviço. E por base em, que significa que eu vou tirar da chapa, eu vou tirar de um ladrilho, da onde que eu vou tirar aquele produto, aquele corte, né? Então você diz a base daquele produto para fazer aquele serviço, aquele produto, executar aquele produto. Então a gente tem a coluna de acabamento, se aquele produto ele recebe acabamento, no acabamento de produto, sim ou não, se é um produto do tipo coluna, se é um produto do tipo cuba, se é um produto do tipo nicho, tipo caixa e tipo peça dupla e tipo peça curva. Então você já define a característica daquele produto através dessas colunas que o sistema irá fazer o cálculo da metragem quadrada e do seu valor certinho. Então a gente tem os produtos que possuem acabamentos conforme a gente seleciona e traz a listagem dos acabamentos que a gente vai ver depois na outra guia, que é uma outra seção onde que a gente faz os cadastros desses acabamentos, e aqui a gente faz a associação do acabamento com o produto. Então a gente pode dizer que o produto, vamos pegar por exemplo aqui, uma capa de banheira. Essa capa de banheiro, por exemplo, eu posso definir quais são os acabamentos que aquela capa costuma ter. Então eu posso dizer que ela tem um acabamento meia esquadria, já embutido. Eu posso dizer que ela já vem com um acabamento reto já padrão. Eu posso definir já os acabamentos padrões que na hora que eu for fazer o orçamento, aqueles acabamentos eles já entram como padrão, já entram automático com o produto, ele já entra junto com o produto para estar se fazendo o orçamento. Então toda vez que for incluir no orçamento aquele produto, capa de banheira, e o acabamento está relacionado com ele como padrão, o sistema já inclui automaticamente. Então, para a gente estar incluindo essa é a nossa base de cadastro de produtos, nada mais é do que o botão aqui em cima já com português bem nicho, novo produto. Você clica em novo produto e adiciona o nome do produto, como é que você vai orçar, como você vai cobrar, vai ser por base em chave, vai ser por base ladrilho, se ele tem acabamento, se é tipo coluna, tipo cuba, que tipo de produto que é. Né? E logo em seguida nós temos aqui a guia de tabela de preços de produtos. Então a gente vai estar visualizando aqui a nossa tabela de preço, onde que você pode estar criando tabela de preço por perfis de cliente. Ou seja, eu posso criar o meu perfil de cliente alto padrão, o meu cliente de porta, meu cliente de escritório de arquitetura, meu cliente que é só as construtoras, né? Você pode criar a sua tabela de preço por perfil de cliente. Então, aqui nessa tabela de perfil por cliente, selecionei a tabela de preço da arquitetura, então eu vou visualizar todos os meus preços daquela tabela de preço. Então, o baguete que eu estou orçando em unidade e estou cobrando por metro linear, baseado em chapa, na categoria de preço granito. Então, o meu baguete, a minha unidade que eu vou orçar, a unidade que eu vou cobrar, por chapa, por base em chapa, na categoria de granito. O meu custo do corte vai ser esse, a venda do meu corte vai ser essa, o meu custo de instalação vai ser essa e minha venda de instalação vai ser essa. Então você já
define aqui a sua tabela de preço para venda e custo e venda do corte e instalação daquele produto. Então, por exemplo, o balcão, banco, bandeira, batente, eu estou orçando por metro linear e estou cobrando por metro linear. Então o custo do meu corte será R$ 8,00 o metro linear e a venda do meu corte será R$ 15,82 o metro linear. O custo da instalação para o colocador fazer a instalação do batente da porta será de R$ 30,00 o metro linear e a venda da instalação será de tanto. Então você pode definir. Aqui os preços estão errados porque isso aqui é uma base de teste, né? São valores fictícios, né? São valores que não são reais. Então você vai estar adequando. Então o que acontece? A marmoraria ela terá que separar, né? Terá que separar o custo do corte do material, porque hoje é feito através de uma conta de padaria, né? Vezes 2,5, joga os 2,5 ali no material, vê a altura do acabamento e pronto, se tem o corte de beneficiamento, né? É tudo através do valor do preço do material. Só que aqui não, aqui a gente separa material do beneficiamento, que do beneficiamento envolve corte e o acabamento, mais a instalação. Então é separado isso, então é preciso chegar nesse custo de corte separado, separar do valor do material e agregar nessa tabela de preço aqui, através do seu custo de corte, a sua venda de corte por metro linear, por tipo de produto. Então, lógico que o seu custo de corte para granito é um e o seu custo de corte para mármore é outro. Então, você tem as categorias de preços aqui para estar montando a sua tabela. A gente tem aqui, eu minimizei para vocês poderem ver, então a gente tem separado as categorias de granito e categoria de mármore. Então aqui começa a repetir os meus produtos, só que para a categoria de mármore e começo a mexer na minha tabela de preço de custo de corte, venda de corte, custo de instalação e venda de instalação. Para estar criando uma nova categoria, é só clicar no botão criar categoria. Para estar copiando uma tabela existente, clica no botão copiar tabela e a gente tem a opção de criar tabela e excluir a tabela de preço. Então, se eu quero excluir essa tabela de preço, eu clico nesse botão, excluo e passo a criar outras ou arranca fora uma tabela, trabalhar só com uma tabela padrão e assim por diante, né? E aqui é o botãozinho de manutenção para eu copiar valores de uma tabela para outro, de produto para outro, aumentar tantos por cento, diminuir tantos por cento no custo, no corte e etc, né? Então aqui é a nossa tabela de preço de produtos. Logo na guia próxima a gente tem o acabamentos, que são o cadastro dos acabamentos dos produtos, né? São os acabamentos do produto e não do material, tá? Então a gente tem o acabamento bisotado, o acabamento chanfrado, meia cana, acabamento reto, acabamento miniatura, né? A nossa tabela de cadastro para acabamento do produto. E logo a gente tem o que? A tabela de preço pro acabamento, né? Que a gente viu aqui o custo do corte, né? A venda do corte, o custo da instalação e a venda da instalação. Agora eu tenho o que? O custo e a venda do acabamento do produto. Então vou pegar minha tabela de arquitetura. Então o meu acabamento boleado duplo em metro linear para granito, o custo do meu acabamento vai ser tanto, a venda do meu acabamento vai ser outro, né? E eu tenho aqui as colunas que é para chegar um reajuste, jogar um percentual porque tem acabamento que é um pouco mais fino, né? Eu dependendo do material é mais caro, então eu vou fazer o que? Vou jogar mais um percentual, então daí eu faço a combinação de valores, uso o valor de venda, joga mais 2,5% sobre o valor do material. Então você passa o mouse na coluna e ele explica aqui para você o que ele vai estar fazendo. Então é o percentual de venda para acabamento do produto sobre o valor de venda do material sem imposto. Aí usar o valor de venda. Informe-se de usar o valor de venda do acabamento fixo ou o valor calculado percentual sobre o valor de venda do material sem imposto. Ou se não, você faz a combinação. Informe-se se deseja somar o valor de venda do acabamento fixo com o valor calculado do percentual sobre o valor de venda do material. Então é isso que o sistema faz. Ele faz, se você quiser combinar os valores de venda, somar os valores, ele soma e agrega ao valor do acabamento, né? Do valor para fazer aquele acabamento naquele determinado produto. Então esse é o nosso módulo de produtos e acabamentos.